amigos. Temos uma enorme satisfação de apresentar mais uma temporada do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos neste ambiente especial que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. E nesta temporada, numa sequência de 12 programas, nós vamos contar sempre com a presença de Geraldo Kemme e também de Mayri Kenup. São dois companheiros de sobrenomes suíços, uma coisa bastante chique, mas nós teremos aqui a conversa sobre os livros espíritas. Nesta temporada, nós vamos falar sobre uma coleção muito especial que se chama Estudando a Codificação Espírita. E nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita publicado no mundo, que veio a lume na sua primeira edição no dia 18 de abril de 1857. Depois nós tivemos o segundo livro da codificação, do chamado Pentateuco Espírita, porque são 5 livros, o Pentateuco Kardeciano, com o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Depois foi o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e o Inferno, em 1865, e finalmente a Gênese, em 1868. E a obra Estudando a Codificação, que é uma coleção, o Geraldo Kemme preparou para nós um resumo, não foi, Geraldo? Para explicar o que significa essa coleção. Você poderia falar, por gentileza? Pois não, eu gostaria de agradecer muito o convite. Sempre é muito gratificante estar aqui e falar nos livros que iluminam, ainda mais nessa já 6ª edição que nós estamos. Essa coleção que foi escolhida, eu acho que foi muito providencial, porque elas nos vêm relatar os relacionamentos com os livros da codificação, como tu falou. E o primeiro livro que nós temos é exatamente Religião dos Espíritos. Ele faz uma correlação com o Livro dos Espíritos. Importante, antes de dizer, o autor da obra é o nosso querido Chico, sendo que essa psicografia do Chico é trazida particularmente por Emmanuel, e o livro, o terceiro livro, que relaciona-se, que é o Espírito de Verdade, ele tem vários autores, inclusive nosso querido Bezerra, Meimei, Eurípides Bassanufo e tantos outros que a gente vai ver no decorrer desses programas que serão tratados. São espíritos diversos, né, Geraldo? São espíritos diversos. Importante também se dizer como foi feito esse trabalho. Esse trabalho através das reuniões lá na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Durante o ano se fazia as gravações e o Chico aproveitava esse material trazido de Emmanuel e transformava nesses livros que auxiliam tão grande a codificação. Eles trazem os exemplos atuais e é muito importante para nós. Hoje nós espíritas temos a grandeza de ter uma coleção muito grande de outros tantos livros, mas esses vêm especificamente falar dali. E eu falando da Religião dos Espíritos tem a ver com o Livro dos Espíritos. O segundo é o Seara dos Médiuns, tão bem conhecido, que faz correlação com o Livro dos Médiuns, né? O terceiro é o Espírito da Verdade, muito importante esse nome do Espírito da Verdade, nós vamos ver também no decorrer das gravações, referente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Justiça Divina sobre o Céu e o Inferno. Interessante nessa colocação, é a colocação de um livro que foi editado muito depois, já em 1965, que é Estude Viva. Esse Estude Viva, aí é uma psicografia do Valdo Vieira junto com o Chico, e ele especificamente, ele não fala sobre a Gênese, estranhamente, mas fala sobre os cursos necessários da casa espírita. Ele vem em auxílio em vários assuntos. E é a autoria de Emmanuel e André Luiz. Emmanuel e André Luiz, esse é o bem colocado. Todos eles, sempre as edições foram feitas. Por exemplo, o Seara dos Médiuns foi editado em 61, com as reuniões públicas lá em Uberaba, de 1960. E assim por diante nós vamos vendo essa discussão. Geraldo, nós temos a Mayri também, claro, que é conosco, né? A jovem, a gente colocou aqui para exatamente nos trazer um pouquinho dessa informação. Esses livros, são 5 livros, publicados basicamente na década de 1960, né? Logo no início, 60, 61, aí o Estude Viva 65. Mayri, no seu entendimento, esses livros continuam com os seus conteúdos atuais? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de todos, participar aqui do programa, cumprimentar os dois Geraldos, né? E
Eu acho que assim, o livro ele traz muitas elucidações e é a pura verdade. A verdade ela nunca está desatualizada, né? É atemporal, né? Então, os livros, eu achei que ele foi bem colocado, bem escrito, ele é objetivo, você não precisa ler muito ele para você entender alguma coisa. E todas as psicografias que estão nele foram feitas em 59, né? Emmanuel, com seu jeito disciplinado e sistemático, ele foi bem... Então, o texto é muito bem amarrado. Então, ele é fácil de entender e, como eu já falei, ele é aplicável em qualquer situação. Tem muitos textos que são mais específicos, mas tem textos que também são bem mais amplos, podem ser interpretados de várias maneiras diferentes. E eu acho que é uma leitura, assim, que qualquer idade compreende muito bem e consegue aplicar desde das situações que você passa mais jovem até já mais experiente. Nós vemos assim como é importante o estudo da doutrina espírita e principalmente a questão das obras básicas. Geraldo, as obras básicas propriamente, que são os livros de Kardec, os 5 livros principais, conforme a gente está colocando aqui, desde o Livro dos Espíritos, passando pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Emmanuel e André Luiz e outros espíritos vêm com esse propósito de trazer um estudo destas obras. Qual é exatamente a importância disso? A importância é o seguinte, são os assuntos da vivência humana que nós temos atualmente, que são trazidos como exemplo. Então, a interação é muito importante. São o cotidiano que nós estamos agora, apesar dos livros serem escritos em 1960, a atemporalidade deles é muito importante. Hoje, nós vamos fazer essas análises e vocês vão ver quantos subsídios são trazidos que nós podemos trazer pelo dia de hoje, da nossa vivência de hoje. E essa é uma importância muito grande. Esses livros que trouxeram, essa coleção, ela é muito importante porque ela exemplificam a obra kardeciana. Mairi, apesar de algumas colocações em torno, por exemplo, da linguagem difícil, né, que Kardec trouxe para nós no século XIX, aí nós temos a clássica tradução do Guion Ribeiro, a quem a gente tanto agradece, e agora a mais moderna tradução também do Dr. Evandro Noleto. Quando o Emmanuel, André Luiz e outros espíritos fazem a explicação desses textos de Kardec, então, da codificação espírita, você entende que a gente tem um esclarecimento em torno da obra básica? Com certeza. O livro ele se relaciona muito profundamente com o Livro dos Espíritos, né? E para quem não leu o livro ou para quem já leu o livro, ele traz uma contextualização diferente, como eu já falei, uma forma mais objetiva de enxergar. Ele já vem exemplificando. Então, você lê o texto e você imediatamente imagina uma situação ou a exemplificação do que ele está tentando dizer. E não é uma forma assim muito concreta, é bem no interior mesmo, uma forma muito mais subjetiva de entender a obra. E fica mais, como posso dizer, internalizado a mensagem. E de uma forma mais simples e mais rápida. E se você quiser se aprofundar, você pega as obras básicas. Mas para um atendimento mais rápido, mesmo mais interior. Então, verificando um pouquinho a estrutura da obra, como é que foi feito, assim, Geraldo? O Religião dos Espíritos, Sim. Isso que é o primeiro livro? Religião dos Espíritos, com referência ao Livro dos Espíritos. Né? Como é que faz? Emmanuel comenta questões do Livro dos Espíritos? Emmanuel comenta, muito importante, a Maria já falou, sobre os assuntos que são tocados, né? Eles não se restringem exatamente a um assunto. Por exemplo, nós vamos ver um assunto posteriormente sobre materialidade. Não a gente julga ser os bens e usufrutos que nós temos materiais, mas ele vai muito mais profundo. Ele fala da materialidade da alma, como nós temos essa concepção. Nós vamos ver com detalhes e não nos abandone. Fica aí. É muito importante. Nós estamos destacando aqui as obras básicas, fundamentais da doutrina espírita, começando com o Livro dos Espíritos, que é a Filosofia Espiritualista, o principal livro, constituído de perguntas e respostas. Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, nós recomendamos. São várias traduções de vários tradutores por diversas editoras aqui no Brasil.
E também a gente tem as traduções para vários idiomas e o próprio original em francês. A gente tem a oportunidade de conhecer esta obra, ainda mais com a explicação que Emmanuel, André Luiz e outros espíritos nos trazem de uma forma clara, nítida, exatamente para despertar o interesse, além do estudo, também de uma internalização, como vocês estão falando, não é? Que o fundamental é a gente sentir a mensagem e, mais do que isso, vivenciá-la. Então, um convite para que nós possamos estudar as obras básicas do Espiritismo e aproveitando, não é, Geraldo, esta coleção estudando a codificação. É um termo bem apropriado, não é? Excelente o termo apropriado, estudando a codificação, trazendo aquilo que nós temos e nós que estamos aí como cearenses dessa doutrina tão boa para nós, ele nos traz subsídios e exemplos que nós podemos fazer e usar todos os dias, pessoal, todos os dias. Então fique conosco aí, porque no próximo bloco nós já vamos começar a explorar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do conteúdo propriamente dessa extraordinária obra que é o Livro dos Espíritos, agora com os comentários de Emmanuel em torno da obra Religião dos Espíritos. A edição da Federação Espírita Brasileira à disposição de todos os interessados. Permaneça conosco, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho aqui na FEB TV. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando sobre o Livro dos Espíritos e a obra Religião dos Espíritos, que faz parte da coleção Estudando a Codificação. É um trabalho muito bonito que Emmanuel, André Luiz e outros espíritos realizam em torno das obras básicas do Espiritismo. E é tão interessante, né, Geraldo e Mairi, que o Espiritismo praticamente ele aborda todos os assuntos que a gente poderia pensar, imaginar em tratar. E o Espiritismo tem, sobretudo, a missão de combater o materialismo. Kardec deixa isso bastante claro no Livro dos Espíritos e em outras obras da codificação, por conta até das próprias consequências do materialismo. E há uma questão específica no Livro dos Espíritos tratando do materialismo. Vou pedir a Mairi a gentileza de nos apresentar a questão para que a gente possa entender qual é e a sua própria resposta para o nosso esclarecimento. Ela está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, questão 148. O título já é o materialismo, já está tratando especificamente do materialismo. E a 148, ela fala assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Os estudos que ele está falando aqui, ele está se referindo à questão anterior, que é 147, que pergunta sobre os estudos científicos que focam exclusivamente na matéria, que é o que nós temos aqui em volta, que nós conseguimos enxergar, né? E a resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Então, aqui ele explicitamente fala que o materialismo é a falta de alguma outra coisa, né? É a falta de algo que preencha o ser humano. E que o Jesus já trouxe para nós a resposta do que é esse algo, que é justamente a caridade, se importar com o outro, fazer mais do que para só para si mesmo, né? Fazer além do que é necessário só para viver. Esse materialismo, né, é um vocábulo, um substantivo, que tem um sufixo mo-ismo, que significa sistema. Então, materialismo seria o sistema da matéria, é isso, Geraldo? Exatamente, é o sistema da matéria. E veja bem, quando ele coloca, Kardec faz a pergunta, muito importante que a Mairi falou, os fisiologistas acreditam naquilo que vem. E a nossa alma, nosso espírito?
por não vê-los, nós deixamos ele de fora. Então, é exatamente isso que nos chama a atenção. E ele nos fala do medo desse que nós não vemos, mas nós espíritas sentimos, sabemos que existe. Há pouco tempo foi me perguntado, você acredita realmente nos espíritos? Eu digo, olha, pelo tempo que eu estou na doutrina, eu já não acredito. Eu sei. Então, isso é uma colocação. E ele é bem claro para nós aqui, né? Ele coloca para nós o seguinte, aquilo que acaba, o niilismo, nós não podemos, porque mais acreditar, isso já não nos fortalece o nosso espírito. Porque a pergunta grande, de onde viemos? Por que aqui estamos e para onde vamos? As respostas estão exatamente nessa doutrina que tenta não derrubar o materialismo, mas compreender uma outra razão para a nossa existência aqui, né? É porque no sentido do materialismo nós teríamos o quê? Uma expectativa do nada. Do nada. O que viria depois, no futuro, no porvir? Nós não teríamos esse futuro. Inclusive, quando a gente lê, reflete sobre o céu e o inferno, que é uma obra que vai ser comentada aqui também, tem aquela questão dos suicidas, que eles acabam não tendo nenhuma perspectiva, não é isso? Não tem, assim, esperança. Que futuro, até eles dizem assim? Se não há futuro, por que eu continuar vivendo aqui agora? Por isso que a gente vê a filosofia de se acreditar na vida futura faz toda a diferença em nossa vida atual, Mairi e Geraldo. A gente pode interpretar isso? Eu acredito que Com sim. certeza. Porque, veja bem, no livro dos médiuns, ele fala, aproveitando não daqui, mas já um pedacinho que venha a completar o que nós estamos aqui vendo, esse assunto, ele fala que o homem é uma simples máquina para os materialistas. Então, como é uma simples máquina, ela pode a qualquer momento quebrar e ficar parada no tempo. O nosso corpo físico pode assim acontecer. E o nosso espírito? Se nós sabemos que o nosso espírito é eterno, né? Após a morte, o que acontecemos? Esse niilismo, como falou, do nada, já não nos cabe mais, né? E eu achei bom você falar dessa questão de ter uma visão mais ampla do futuro, né? Que aqui no próprio livro da Religião dos Espíritos, no texto de número 26, Na Terra e no Além, ele trata justamente do imediatismo, dessa coisa de você se importar muito com o que está acontecendo agora e não pensar, ver as coisas de longe, pensar nas consequências daquilo ou da real importância daquele objeto, daquela coisa, daquela situação, né? Ele fala aqui que o homem interessado em desfrutar as vantagens transitórias no imediatismo quase sempre aspira coisas que não têm uma importância real no desenvolvimento do espírito, nas relações intersociais, né? Nesse caso, a gente poderia dizer hoje a humanidade, ela sente a necessidade de uma expectativa, de uma esperança maior. Ela quer acreditar em alguma coisa além do que está enxergando. A gente sente isso, ou ao mesmo tempo, num contraponto, a gente vê uma espécie de desespero, de uma ação inconsequente como essa que não pensa no futuro de maneira alguma. Eu, me permite, Maria, hoje contextualizamos um assunto muito atual. Nós vemos a nossa velha Europa, onde os preceitos materialistas, digamos assim, de estabilidade da família, valores amoedados, bens, foram chegando a um patamar, digamos assim, de que todos gostariam. E aí começou-se a fazer as grandes questões sobre o que teremos. Paramos aqui, chegamos a esse ponto do nosso progresso material e agora o nosso desenvolvimento. O que vamos fazer além disso? Então vamos nos estabilizar aqui, vamos ficar nesse marasmo desta vida? Ou existe alguma coisa que nós podemos, num pressuposto, julgar maior, né? Então, essa, digamos assim, a pouca vontade de saber do futuro. O que nos reserva o futuro? Chegamos até onde estamos ou vamos progredir além disso aí? E isso fez com que o homem, na sua inteligência, fosse começar a pensar num algo maior. O que existe além desse mundo que nós estamos vivendo? Esse materialismo, a gente poderia dizer, Geraldo e Mairinha, que está praticamente fora de moda ou está em plena moda? Agora que está em moda mesmo, porque, como o Geraldo falou, tem muita gente que está numa situação favorável, que está confortável e não sabe mais o que fazer.
Não, eu já tenho meu carro, já tenho minha casa, e agora? O que eu faço? Já estudei, já estou vivendo, o que é a vida além disso? Porque quando a pessoa ela não tem esses confortos, ela até pensa, não, preciso de um carro, preciso de uma casa, ela tem um objetivo, temporário que seja, mas ela possui aquele objetivo. E uma vez que ela alcança esse objetivo, ela não tem um planejamento mais adiante, porque ela não pensa no lado espiritual das coisas, no lado moral, subjetivo, ela pensa na matéria. Então, ela tende a ser uma pessoa materialista porque ela tem tudo, mas ela materialista, não, às vezes não porque ela é apegada àquilo, mas porque ela não consegue ver além daquilo. Entende? Ela pode ter tudo, ela pode nem ser tão apegada, mas por ela não ter uma visão mais ampla da vida, ela não vê nada além da matéria. Isso traria uma espécie de um vazio existencial. Exatamente. Um vazio existencial. E muitas pessoas, quando chegam nessa, digamos assim, uma palavra muito usada hoje, uma zona de conforto tal, que até se recusam em saber, pelo medo, por não saberem, e às vezes não procuram. E se surpreendem quando uma pessoa diz, não, a vida após a vida. E essa surpresa faz com que nós podamos nos desenvolver e passar por um segundo estágio de entendimento dos nossos espíritos que são eternos, né? A gente retoma Kardec aqui, não é, Não Geraldo tenho Mairi, quando diz assim, na resposta à questão 148, na sua maioria só são materialistas porque não têm com o que encher o vazio do abismo que diante dele se abre. Exatamente. Quer dizer, se tiver uma perspectiva, alguma coisa diferente, eles provavelmente vão buscar e vão acreditar. E mais do que acreditar, conforme você falou, vão ter a certeza, não é isso? Exatamente. Podendo fazer uma relação do livro que nós estamos dessa coleção, Estudando a Codificação? Nós vamos fazer daqui a pouquinho, porque o nosso ouvinte está acompanhando e a gente vai conversar com você ainda sobre esse assunto. Nós estamos falando sobre o Livro dos Espíritos. Aqui nós vimos uma questão que é de número 148, que faz parte da segunda parte do livro, é o segundo capítulo, quando fala do mundo espiritual, do mundo espírita, e aqui falando do materialismo, porque também é a relação com o mundo material. E é tão interessante, para a gente fechar esse bloco e a gente voltar daqui a pouquinho, que o Livro dos Espíritos é uma obra dividida em 4 partes. A primeira delas, exatamente das causas primárias ou primeiras, é da criação do universo, da criação que Deus realizou em torno de toda a sua obra, que deu origem ao livro A Gênese. A segunda parte, que é essa que a gente viu uma questão aqui, que fala do mundo espírito, do mundo dos espíritos, é exatamente o que deu origem ao livro, o livro dos médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte, das esperanças e consolações, que deu origem à obra O Céu e o Inferno. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco aqui na FEB TV. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, nesta 6ª temporada, em que estamos falando, neste primeiro programa, a respeito do Livro dos Espíritos, e mais especificamente sobre a obra Religião dos Espíritos, que é a obra que faz comentário de Emmanuel em torno de questões do Livro dos Espíritos. Estamos vendo aqui a questão de número 148 desta obra fundamental, o Livro dos Espíritos, que trata do materialismo. Geraldo, você ia fazer um paralelo entre essa questão do materialismo e o comentário que Emmanuel faz, por gentileza. Exatamente. Voltando aí, e eu sei que o pessoal ficou na expectativa, o que íamos falar, ele coloca no texto desse livro importante da Religião dos Espíritos, que nós muitas vezes interpretamos o materialismo como sendo uma enfermidade obscura. E veja, ele vem de um transcendente muito longo, muito grande. Existia, e ele cita aqui os epicuristas, e eu fui procurar porque eu realmente não sabia o que era. Sim. E os epicuristas eram uma filosofia grega muito antiga, 400 anos antes de Cristo, que davam somente os prazeres e os desejos do corpo físico e não se ligavam a mais nada, nem a deuses, nem a matérias. Então, veja que nós já conversamos no outro bloco,
nós ficamos contextualizando daquilo que só se aproveita agora e não ter o interesse naquilo que seja do futuro. Então, é uma colocação que ele faz aqui. E ele nos fala para nós dissiparmos essa sombra que nós temos do materialismo, particularmente com as questões do nosso espírito, da nossa alma, né? E nós, internamente, nós vivemos um materialismo, Mairi, a gente pode dizer, lá no nosso sentimento, que se reflete nas nossas ações, mesmo a gente acreditando em alguma coisa além desta existência física material. Será que os nossos sentimentos e as nossas ações não estão também refletindo uma certa dose de materialismo? Pode-se dizer que sim, porque no fundo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, certo? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, aquele vazio que se sente quando você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, é a consciência dando aquela martelada para te chamar para a realidade. Então, quando você está sendo materialista, você está agindo de forma materialista, eu diria que você está tentando mascarar essa consciência, você está tentando ignorar o que ela está te falando, porque todos nós temos lá no fundo alguma coisa chamando para a realidade. Mas, ainda assim, é da nossa natureza errar, mas claro que nós temos que nos esforçar para não errar, mas muita gente persiste no erro, insistentemente. Então, eu acho que sim, a gente tem momentos materialistas. Tem gente que é materialista a maior parte do tempo, mas tem um ou outro que é de vez em quando, e às vezes esse de vez em quando é nos momentos chaves. O materialismo está muito ligado ao imediatismo. Então, muitas vezes nós somos imediatistas. Nós temos aquela visão mais fechada do mundo, aquela coisa de é hoje acabou, não vou ter mais oportunidade, ou isso não tem mais jeito, nossa, errei agora, não vai ter como reparar nunca mais. Então, acho que para muitas coisas nós ainda temos um pensamento materialista, não só para a matéria, mas também para situações da vida, né? Porque o materialismo não está só na matéria objeto, mas na matéria corpo, na matéria a vida que nós temos aqui. O próprio interesse, desejo, não é? Sim. É onde é que nós estamos focando, na verdade, os nossos interesses, não é? Acho que o materialismo tem muito a ver com isso, não, Geraldo? Exatamente. Aproveitando por oportuno, o livro Na Religião dos Espíritos, ele tem um parágrafo bem pequenininho, que ele diz o seguinte: convençamos-nos, porém, que todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Então, o que a Maria está falando do imediatismo que nós temos, se nós nos educarmos e entendermos o que se passa sobre o materialismo, nós vamos bem compreender como fazer aquilo que o materialismo das coisas realmente materiais, os valores amoedados e os bens que foram nos dados em usufruto. E essa é uma compreensão muito interessante. Os bens que foram nos dados, e nós temos a educação do espírito, então, que faz como nós agimos e interagimos nessa colocação. E eu me permito, então, dizer o que estamos fazendo com o nosso avanço tecnológico. Eu queria já pegar o gancho do Geraldo, se me permite. Claro. E pegar aqui no próprio livro, no texto de número 7, que é intitulado Ao Redor do Dinheiro, que ele fala justamente da questão de os bens nos são doados para que nós usemos como ferramentas, certo? E ele fala que para algumas pessoas são ferramentas, mas para outras são cruzes amoedadas, ou seja, é um fardo, porque é muito difícil para a pessoa lidar com aquele dinheiro. E aqui um trecho muito interessante, que é: a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso. Ou seja, as ferramentas elas não são dadas para serem utilizadas, mas não utilizadas para nós apenas. Perfeito. Para o próximo. E aqui a frase que eu acho que é a frase do livro, até coloquei aqui na frente, eu sempre escrevo, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon, mas é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Achei interessante isso, porque a gente vê essa questão do materialismo, né, os recursos que nós temos à disposição, porque tudo isso, em termos de ferramentas, conforme a Mairi colocou,
não são coisas negativas, não são ruins. Pelo contrário, são ferramentas, são instrumentos que a gente tem como recursos até para promover esse avanço. Inclusive, Geraldo, a tecnologia vem no sentido de gerar um avanço, um progresso, mesmo material, de trazer o conforto e tudo mais. Mas onde é que estaria o problema? Nessa questão de servir a Deus e a Mamon, no uso das ferramentas tecnológicas? Exatamente como estamos usando as ferramentas tecnológicas atualmente. E nós estamos vendo, infelizmente, que essa evolução tecnológica que veio para nos ajudar e está nos ajudando. Tem uma frase que foi colocada por um amigo e ele colocou muito bem. A evolução tecnológica fez com que nos aproximássemos daqueles que estão longe e afastássemos aqueles que estão próximos. E nós estamos vendo exemplos desse uso dessa máquina, deixando de nos interagir. Eu poderia só complementar um pouquinho, se me fosse permitido, voltando um pouquinho do tecnológico sobre o uso dos bens. No livro Contos desta de Outra Vida, do Irmão X, o Chico nos relata uma história de Laurindo Matoso. O Laurindo Matoso era um participante de uma casa espírita, um orador veemente, e falava exatamente do tema materialismo. Que a grande chaga da humanidade era os valores amoedados, que isso, todas as desgraças que traziam ao mundo, vinha e era provindo de uma causa dos valores amoedados que nós não temos. Alguns irmãos diziam, mas Laurindo, muitas vezes nós precisamos desses valores para corrigir passados, para corrigir coisas que nos acontecem, para comprar medicamentos. Não, tudo a providência que vai fazer. E ele se levava avante essa questão. E era muito. E uma ocasião, resumindo, a história é muito interessante, ele estava numa palestra exatamente sobre o tema materialismo e tocou o seu telefone. Tocou o seu telefone, era sua esposa, e disse, Laurindo, nós recebemos um telefonema que o meu avô desencarnou. E ele deixou grandes valores amoedados em dinheiro, fazendas e muitos bens. E nós temos que ver isso. Imediatamente ele disse, tá bem, minha filha, eu vou conversar contigo. Desligou o telefone e disse para todos aqueles ouvintes e irmãos que estavam, olha, eu preciso sair por uma emergência. Todos julgaram por ele ser uma pessoa tão veemente naquele assunto, e eles não sabiam exatamente o que era, que ele fosse permanecer, e ele se ausentou. E não voltou mais à casa espírita. Passados muitos dias, perguntaram-lhes, olha, eu tenho outros afazeres. Então, a grande questão está aí o seguinte, aquilo que nós dissemos, nós estamos praticando? Isso é um ponto que nós temos muita importância, né? Eu estava vindo aqui para a Federação Espírita Brasileira e passei numa área comercial e vi uma fila grande, né? Fui ver, mas o que é o pessoal logo cedo assim? Era uma fila para uma lotérica, como só ia acontecer, né? O pessoal fazendo uma fezinha, alguma coisa assim. Então, se joga ou não joga? Se joga, toma cuidado que pode ganhar, não é? Pode ganhar. Se ganhar, o que fazer disso, né? Pode ser um risco muito grande. O recurso em si, ele é um recurso muito valioso que deve ser bem empregado, mas precisamos ter essa educação do espírito, não é, Geraldo e Mairi? Exatamente. Com certeza. E isso o livro nos dá. A Religião dos Espíritos, no final, Emmanuel nos coloca muito bem. E ele coloca várias coisas, como veiculamos assim o livro nobre, estendamos a mensagem edificante, acendemos a luz aos nossos princípios na coluna, instruímos a mediunidade, plantamos o culto da caridade e o culto da escola, da educação. Olha que interessante. A recomendação, então, para a gente aqui. Ler, estudar, refletir, sentir a mensagem do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é uma beleza, é uma maravilha, é uma bênção em nossas vidas, né, Mairi? Com certeza. A gente tem uma grande oportunidade de conhecer essa mensagem que nos abre a visão, nos dilata o entendimento e a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? No livro tem muitas, como nós já dissemos, tem assuntos muito variados e todos os assuntos que tratam de alguma forma do materialismo está sempre junto à questão da responsabilidade, que tudo que nós temos nos foi concedido para ser uma ferramenta para ajudar a humanidade toda. E nós temos uma responsabilidade para com isso, não só para com os nossos bens materiais, mas também para com o nosso conhecimento. Então, tudo que nós temos que usar em prol
do melhoramento do nosso planeta, do melhoramento do próximo e o nosso melhoramento. A começar por nós mesmos, né? Não, e ele coloca, bem na último parágrafo ele coloca, e sobretudo considerando o materialismo uma chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo. Se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. E com esse convite, então, da necessidade do estudo, da reflexão, do sentimento, mas notadamente da vivência da mensagem espírita, da mensagem do Evangelho de Jesus, pelo nosso próprio exemplo, nós vamos nos despedindo deste programa de hoje, deixando aí o convite para que a gente possa ler e estudar a obra Religião dos Espíritos, que faz o comentário em torno desta excelente obra que é a obra basilar da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Agradecemos a companhia de todos, sempre muito bem-vinda. Nos despedimos em nome de Jesus e que possamos estar juntos no próximo programa, na edição de mais um Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado.